A pecuária leiteira cresceu 5% durante a pandemia, segundo o Índice DEAGRE do leite brasileiro. E hoje nossa parada é aqui, em uma fazenda totalmente dedicada ao leite. Na zona rural de Bocaiúva, no norte de Minas Gerais, encontramos 90 hectares dedicados a uma atividade que todo o estado tira de letra: a produção de leite. O produtor rural e veterinário Otaviano Pires herdou do pai o amor pela pecuária leiteira. Bom, realmente é uma história, né? Porque tem lá se vão 40 anos e logo que nós formamos em veterinária, meu pai me brindou, né, com alguns animais a partir do momento que a gente adquiriu essa propriedade aqui. É uma propriedade de 90 hectares, que não chega a 20 alqueires, e ela tem um perfil bem característico da região. Ela tem mais ou menos 20% de terras boas, terras de cultura, de baixada, e o restante é um cerrado forte e um cerrado fraco. Mas toda ela é cultivável, toda ela pode ser trabalhada. E ele me brindou com 11 bezerras, 11 novilhas que já eram filhas de inseminação, porque a gente, assim que formou, começou a trabalhar com reprodução e inseminação artificial em bovino na fazenda dele. Minas Gerais segue encabeçando o ranking e é o estado que mais produz leite no Brasil. O produtor conta que escolheu a pecuária leiteira pelo tamanho da fazenda e afirma que a atividade é uma boa escolha para quem não tem tanto espaço assim. É viável, né? Porque ele tem uma área bem menor, ele tem que trabalhar essa área de forma mais intensiva. E a pecuária leiteira, ela dá um retorno econômico em áreas diminutas de forma mais expressiva, né? Que é a pecuária de corte. A pecuária de corte também pode se trabalhar intensivamente, mas a tradição na nossa região é trabalhar em áreas mais extensas, né? A pecuária leiteira é uma atividade promissora aqui no norte de Minas Gerais, porém requer muito investimento. Mas, como o produto é nobre e tem um cunho social elevado, o retorno é excelente. A atividade exige investimentos. Quando assumiu a fazenda Curral Novo em 1982, eram somente 11 novilhas e não tinha nenhuma benfeitoria na propriedade. E aí começamos, em 82 foi comprado aqui, em 80 toda no mato ainda, não tinha nada, tudo que vocês viram aqui a gente construiu. Ainda há pouco estava falando com vocês que uma das coisas que tem aqui de antigamente é um pé de jabuticaba que está aqui às costas minhas. Mas aí a gente foi trabalhando e nessa época a gente já era professor da UFMG, do Colégio Agrícola da UFMG, lá em Montes Claros. Na época era Núcleo de Tecnologia e Ciências Agrárias. E a gente vinha para cá só final de semana, sábado, domingo. E aí fomos montando a fazenda, a rocinha, né? Transformando ela em uma pecuária de leite, porque era muito pequeno, então a gente foi trabalhando para ver se desenvolvia. Ele conta que o sucesso de uma produção satisfatória e rentável é o planejamento, especialmente em uma região que tem no histórico crises hídricas. Segundo ele, o necessário é se preparar. Eu vou colocar uma expressão aqui que pode muita gente ficar até meio triste comigo, mas eu nunca senti seca nesses 40 anos, a não ser a de 2011, 2012, 2013. Aí realmente nós tivemos. Teve um ano aqui desses aqui em Bocaiúva que choveu 450 milímetros só. Teve outro ano que choveu 720, mas no mês de janeiro, do dia 16 ao dia 31 de janeiro, choveu 620 milímetros. E os outros 100 milímetros choveu ao longo do ano. Então aí nós realmente tivemos seca. Mas com planejamento, se nós tivermos dentro do normal, né, do mês de novembro, outubro, novembro, até março, chovendo os 1.000, 1.100 milímetros que a gente tem na região, a gente pode planejar e plantar algumas culturas
no período das águas, que pode ser produzido alimento para os animais utilizarem no período da seca, né? Podemos fazer pasto diferido também para o gado leiteiro, para alguns animais leiteiros, algumas raças leiteiras, o girolando, o guzolando, o F1, que são raças mais resistentes e que podem perfeitamente passar de uma forma mais tranquila durante o nosso período de seca. Com a pecuária leiteira, o pai do produtor formou na faculdade 5 filhos. E com ele não foi diferente. Dos 4 filhos de Otaviano, 2 também se tornaram veterinários. Um deles é o Otaviano Pires Neto, que hoje é professor universitário e também responsável pelos cuidados com o rebanho. Bom, a nutrição das vacas aqui é o seguinte: elas comem na sua magnitude alimentos volumosos e alimentos concentrados. A nossa principal fonte volumosa é silagem de milho. Então hoje as nossas vacas em lactação estão consumindo por volta de 35 a 40 quilos de silagem de milho por dia, cada animal. E complementando isso, conforme a exigência delas, que nós temos aqui segregações de lotes de vacas, conforme a sua capacidade produtiva e produção de leite atual. Então elas não consomem a mesma quantidade de matéria seca, vamos dizer assim, de alimentação por dia igualmente. Temos vacas aqui que estão produzindo 40 kg de leite, então essas vacas acabam consumindo mais comida e uma alimentação de melhor qualidade do que outras. Então, consequentemente, o processo de formulação da dieta é direcionado para isso. Então, mas de uma forma em geral, a gente fornece de 35 a 40 quilos de silagem de milho para cada vaca e tem o complemento a essa dieta de alimentos concentrados. Então, esses alimentos concentrados, o que é composto dele, né? Milho moído, farelo de soja, polpa cítrica, caroço de algodão e um núcleo mineral vitamínico. Então, isso conforme a exigência de cada animal. Por exemplo, animais aqui de maior produção de leite estão consumindo aí 12 kg de concentrado com essa mistura, que é um concentrado por volta de 22% de proteína bruta. Então, ok? Quanto mais proteína elas consomem, aumenta a produção de leite? Não necessariamente a proteína bruta, mas quanto maior teor energético que elas consomem, e obviamente a proteína bruta em consumo diário também vai aumentar, maior é a produção de leite delas. Então isso é uma situação que elas produzem, a gente fornece e vice-versa. Então esse leite ele é sintetizado em função de nutriente que ela consome. Se ela não consome, ela não produz leite. Na fazenda são produzidos mais de 1.000 litros de leite diariamente. As vacas são ordenhadas em diferentes horários e os cuidados sanitários são repetidos diversas vezes ao dia, sempre antes da extração começar. Bom, nós temos um processo na ordenha chamado rotina de ordenha, que a vaca, essa rotina ela se inicia após as vacas chegarem à sala de espera. Quanto menos tempo essas vacas ficarem na sala de espera, melhor é para o processo de ejeção de leite. Porque quando ela já chega ao ambiente de ordenha, ela já começa a ter estímulos nervosos para a ejeção do leite. Então esse leite precisa ser ordenhado o mais rápido possível após a chegada dela. Então quando ela chega à ordenha, ela precisa ser ordenhada aí por aproximadamente em 60 minutos. E aí quando entra para a sala de ordenha de fato, todo um processo de higiene e limpeza dos tetos é necessário. E se inicia por um teste chamado teste da caneca ou de fundo preto para detecção de alguma anormalidade no leite. Quando esse leite tem algum tipo de anormalidade, ele está com um processo infeccioso e inflamatório. Então esse leite não é destinado, por exemplo, ao consumo humano. Então a gente precisa detectar esse animal que tem esse leite alterado, segregá-lo, não ordenhá-lo e posteriormente identificá-lo e tratá-lo. Aqui na fazenda são 65 vacas em lactação. O maior destaque na produção leiteira é a Expomontes, essa vaca aqui, ó, que inclusive foi concebida na exposição de 2016. Hoje nós temos o nosso rebanho, praticamente ele na sua totalidade de animais holandeses puros, de alta aptidão leiteira. Inclusive nós temos animais aqui nas 3 ordenhas na fazenda hoje, tendo condições aí sem nenhum artificialismo,
animais chegando aí a 40, 50 litros de leite por dia. Inclusive nós já tivemos alguns animais que foram a Expo Montes, né, alguns anos aí passados, foram lá campeões, outros animais. Então no processo de avaliação de produção de leite lá, nós tivemos êxitos em alguns anos. Mas esses animais, muitos deles deixaram descendentes. Então o processo evolutivo na pecuária leiteira, a gente precisa de descendentes cada vez melhores. Então esses animais foram disponibilizados para o mercado, mas eles deixaram descendentes. Então nós temos aí vários animais descendentes já de animais que foram campeões nas suas épocas e hoje com certeza os seus descendentes são melhores do que eles, inclusive. Hoje o nosso leite produzido ele é destinado, nós fornecemos a Itambé. Então é um laticínio que coleta o nosso leite, leva ele a Sete Lagoas, a Pará de Minas para processá-lo. Então todo o nosso leite, na sua magnitude, é comercializado in natura para o laticínio. Ou seja, nós não realizamos nenhuma venda clandestinamente, porque isso é que é o normal, É pegar esse leite cru da fazenda, processá-lo, tratá-lo para disponibilizá-lo ao consumidor com alta qualidade tanto nutricional quanto infecciosa, vamos dizer assim. Quando eu perguntei sobre os fatores importantes para uma cadeia leiteira funcionar, o produtor rural me disse que vários entram na equação. Eu acredito que no caso específico dos produtores, é trabalhar com a questão de um planejamento adequado, para uma boa alimentação do seu rebanho, uma boa condição sanitária do seu rebanho. E evidentemente o produtor não pode ficar pensando exclusivamente dentro da porteira ou dentro da fazenda. Ele tem que pensar nas políticas, que são acopladas ou aderidas ao processo, política governamental, a presença junto à população, quais são as demandas necessárias para ter um desenvolvimento e ter um trabalho adequado. Um conjunto de fatores, eu até usei uma expressão, é um conjunto de fatores muito complexos que você tem que pensar. Você não pode ficar exclusivamente dentro das quatro linhas ou dentro das quatro cercas da fazenda, pensando só a fazenda. Eu fiquei com meu pai que me incentivou, ele criou a família toda praticamente com fazenda, com gado de leite. Era uma pecuária, um sistema de retiro, um sistema muito comum e normal na nossa região aqui, mas certo é que ele educou 5 filhos de forma bem apropriada, 2 veterinários, um dentista, e 2 médicos, todos estudaram em Belo Horizonte, e ele custeou isso. Meu pai, com uns 200, 300 litros de leite que tirava na época, há alguns 50 anos atrás, ele providenciou isso, ele conseguiu isso. E hoje, graças a Deus, eu estou sendo brindado também com isso, porque meus filhos estão comigo. Eu tenho 2 filhos veterinários, 2 filhos médicos. Há quem fala, nós não podemos fazer igual o Otaviano faz, não, porque ele tem, além de ser veterinário, ele foi funcionário público na UFMG, ele tem salário, não sei o que, então não é um produtor de leite normal, entendeu? Eu acho que não tem nada a ver. Eu nunca trabalhei aqui pensando, trabalhei só com o meu salário, eu sempre tive apoio creditício de bancos, da cooperativa de crédito, Credinor, da qual a gente é cooperada há algum tempo. Eu sou a matrícula 825 da Credinor, então ela sempre me ajudou muito, o Banco Brasil também. São as 2 empresas que eu trabalho e a gente vai levando para poder fazer acontecer a propriedade. E de forma gradativa está mais ou menos no ponto que permite uma rentabilidade, um retorno econômico. Mas é viável ao produtor norte-mineiro. A gente tem uma esperança muito grande que essa região nossa cresça e seja uma grande região produtora de leite também no estado de Minas Gerais, que é o maior produtor de leite do Brasil.